Começar, né? Então tá bom. Gente, boa noite a todos, a todas, né, que estão assistindo a gente aí nesse evento da ADEF, em parceria com a Faceli, para falar um pouquinho sobre a Faceli, sobre, né, como se estrutura a faculdade, quais são os braços e quais são as possibilidades, né? E a minha parte, que me coube aqui, é falar um pouquinho com vocês sobre a pesquisa acadêmica, né, quais são os braços, né, dessa pesquisa, não só na Faceli, mas também no Brasil, para vocês conhecerem um pouquinho esse trabalho. E aí eu vou falar com vocês, é uma explanação rápida, né, não vou me delongar muito, mas vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas bem basilares, né, a começar sobre o que é uma pesquisa científica na universidade, né, uma pergunta que, quando eu entrei na universidade, ninguém me respondeu, e hoje eu tenho base para falar um pouquinho com vocês sobre isso, e eu acabei tendo que aprender muito pela minha experiência mesmo, né, pelo dia a dia na pesquisa. Bom, gente, pesquisa é um processo sistemático de construção do conhecimento, que tem metas, tem princípios, e que busca gerar um novo conhecimento, ou mesmo corroborar ou refutar um conhecimento que já existe, né? Na pesquisa, a gente busca algo que é desconhecido, né? Então, a ideia é que a gente contribua, ainda que de uma maneira pequena, com algo que já está sendo discutido muitas vezes, né? Então, a gente levanta dados, e esses dados, esses levantamentos, essas hipóteses, elas são importantes para que no futuro, talvez uma outra pesquisa se desenvolva. Então, uma pesquisa ela nunca é feita sozinha, ela é sempre feita com vias a deixar um caminho trilhado para futuras pesquisas, por isso que a gente faz tanta citação em trabalhos acadêmicos, tá? O pesquisador, né, como que ele é chamado, dentro da universidade... Opa, acho que o Antônio conseguiu. Muito bom, muito bom. Deu certo. Desculpa, a gente aos pouquinhos vai vencendo essas barreiras tecnológicas. Não faço a mínima ideia. O senso comum apenas, já que você falava de ciência e conhecimento científico. Ótimo. Então, tá bom. Vou continuar, então, gente. Por favor. Tá bom. Então, gente, esse pesquisador, né, que é no caso da universidade, é o professor universitário, né, ele está trabalhando dentro da academia, ele é responsável por desenvolver essa pesquisa junto com os seus alunos. E aí é interessante pensar que a pesquisa, ela também tem um caráter pedagógico. Não sei se tem aluno aí da pedagogia, mas a pesquisa, claro que tem um caráter científico, de conhecimento, de ciência, mas também está vinculada à formação de pessoas, e pessoas que têm um alto nível de conhecimento porque desenvolvem pesquisa. Todos nós pesquisadores sabemos que pesquisa gera outra pesquisa, e que isso eu acho que é algo que particularmente me atrai para a pesquisa, porque ela, de certa forma, tem um caráter de criação. Eu acho que todo ser humano ele tem um pouco disso, né, de querer criar algo novo, de querer desenvolver algo novo, de poder contribuir e dizer assim, olha, tá vendo aquilo lá? Fui eu que inventei. Tá vendo aquilo lá? Foi uma análise feita por mim. Então, acho que tem um pouco até com a vaidade humana, mas é interessante porque, eu não sei se vocês gostam de série de investigação criminal, brincadeiras à parte, mas é um pouco disso, né, de você descobrir algo que ninguém está sabendo, que as pessoas têm interesse, resolver, né, um mistério, ainda que coisas, né, dentro da sua área, coisas às vezes bem pequenas, mas que você fala assim, caramba, eu consegui sanar esse problema. Então, acho que isso atrai, as pessoas se interessam muito pela pesquisa por conta disso, e eu falo isso principalmente por mim, pela experiência que eu tenho. Vale frisar também, gente, que as atividades de pesquisa, elas são importantes para o professor universitário. Por quê? Porque se eu sou uma professora universitária e eu não faço pesquisa, né, eu não estou desenvolvendo, eu vou ser o quê? Eu vou ser uma pessoa que está repassando conhecimento, informação que muitas vezes é livresca, é desatualizada, ela se torna muitas vezes obsoleta. Então, eu preciso estar me atualizando, e nada melhor do que a pesquisa para poder estar sempre lendo algo novo, para ter um melhor desempenho dentro do ensino mesmo, né? Vocês que são estudantes, vocês percebem um professor que pesquisa, um professor que desenvolve ciência, de um professor que está ali há 30 anos falando a mesma coisa. Lembrar, gente, também que o desenvolvimento da pesquisa está vinculado à atividade produtiva humana, e isso é dentro de um âmbito de um grande estoque de conhecimento que é importante para nós enquanto indivíduos,
Porque esse estoque de conhecimento, ele coopera para desenvolvimento econômico, político, social, tecnológico, ou seja, vocês só estão usando essa plataforma que vocês usam agora, vocês só estão me ouvindo porque teve desenvolvimento de pesquisa, né? Não necessariamente na universidade, mas as pesquisas em tecnologia foram feitas. A gente estava aqui antes da live começar falando sobre democracia, né? As democracias em países nórdicos, por exemplo, que são extremamente avançadas, elas só são avançadas porque no passado teve pesquisa, teve desenvolvimento de conhecimento para que sociedades se desenvolvessem no seu arcabouço político e jurídico, né? Então, a gente tem isso aí de uma maneira geral. Eu gosto muito de dividir os ramos da pesquisa, né, conforme as universidades americanas fazem, eu acho bem interessante, e eu desenvolvo da seguinte forma, junto com, né, a partir do que eles analisam. A pesquisa, ela pode ser na área de agricultura, na área de saúde, na área de engenharia, finanças, humanidades e governança. É basicamente o que eles fazem em termos de divisão de pesquisa. No Brasil, existem ciências humanas, ciências naturais, eu acho que às vezes fica um bloco muito grande para analisar, eu acho que essa divisão deles é a mais inteligente. E aí pensar o seguinte, a pesquisa, em termos dessas áreas que eu falei com vocês, ela possibilita uma melhor governança, a constituição de Estado de Direito, constituições mais sólidas, uma saúde pública e privada mais aprimorada, segurança alimentar eficaz, melhoria nos processos agrícolas mais sustentáveis, e aí a gente vai elencando N possibilidades para pesquisa. Então, gente, fazer um resumo do que eu estou falando, a pesquisa, ela aumenta o nosso estoque de conhecimento, e esse conhecimento é fundamental, porque nós, seres humanos, somos dependentes dele, né? A gente precisa, por exemplo, a população está crescendo mundialmente, a gente precisa repensar questões de desenvolvimento sustentável, de segurança alimentar, de instituições políticas. Então, assim, se a gente não está avançando nessa pesquisa, a gente carece e passa por problemas sérios, e a gente está vendo isso na pandemia, porque se a gente tivesse desenvolvido, talvez, alguns mecanismos de desenvolvimento de sistemas de saúde melhor, talvez a gente não estaria numa condição tão ruim como estamos em termos de vacina, exemplo. Bom, em termos de nação, a pesquisa universitária, ela é fundamental para o crescimento econômico da nação, porque aí a gente tem, se você faz pesquisa universitária, você tem avanço de ideias, de produtos, de processos que impulsionam indústria, negócios, emprego, sociedade, então é tudo muito interligado. Aí eu estou falando de uma maneira muito teórica, mas eu digo para vocês que, no caso do Brasil, tem uma coisa muito interessante, né? Existe uma plataforma chamada Plataforma Distrito, que ela faz uma pesquisa em parceria com uma agência chamada KPMG, em 2019, e ela apontou que o país, o Brasil, ele contava com 6 empresas unicórnios. Quem não sabe, empresas unicórnios são startups bilionárias. O Brasil tinha 6 startups bilionárias. Dessas startups, 4 delas são de egressos da USP, ex-pesquisadores da USP. Quais são essas startups? Vocês já conhecem, vocês sabem o que eu falar agora. 99, Nubank, iFood e Gympass, são startups de egressos da Universidade de São Paulo. O caso da USP é interessante por quê? Aí você vai falar assim, o que a USP faz para formar pessoas que criam startups bilionárias que, né, estão aí avançando no mundo todo? Porque o estudante da USP, ele é estimulado a desenvolver ideias, soluções, problemas contemporâneos. A USP, ela é repleta de laboratórios, grupos de pesquisa. O estudante ali, ele não é só um mero receptor de conhecimento, mas ele estuda para ser um empreendedor, para inovar, para buscar soluções. Isso não é só na área de tecnologia, gente, isso na área de ciências humanas. Eu mesmo trabalho em grupos de pesquisas da USP, né? Eu participo de um grupo de pesquisa, tipo assim, que você pode falar assim, nossa, professor, tem tecnologia num grupo desse? Sim, o meu grupo de história antiga trabalha com desenvolvimento de jogos para escolas, de material didático. A gente está sempre repensando coisas, mesmo um grupo de pesquisa que, teoricamente, é muito mais formação de pessoal do que desenvolvimento de tecnologia. Então, eu imagino os outros grupos que trabalham com finanças, com administração, com ciências jurídicas. Bom, a questão é que a pesquisa, e só para vocês entenderem em termos estruturais, a pesquisa desenvolvida nas universidades brasileiras, ela tem algumas características interessantes. Primeiro, o seguinte, para ter pesquisa, tem que ter laboratório e grupo de pesquisa. Quando a gente fala de laboratório, a gente não precisa pensar naquele tubo de ensaio, laboratório de biologia, laboratório de medicina, não, gente. Laboratório é o espaço de desenvolvimento de pesquisa.
Nesses laboratórios, discentes e docentes, ou seja, professores e alunos das graduações, das pós-graduações, eles integram esses laboratórios. E aí, gente, esses laboratórios, eles criam periódicos próprios. O que são periódicos? São revistas, jornais, e esses periódicos são fundamentais para divulgar o conhecimento, né? Então, as pessoas produzem artigos, e esses artigos são avaliados por especialistas. Essa avaliação é feita por um método chamado duplo cego, ou seja, há um anonimato dos pesquisadores, para não ter que as pessoas não correrem o risco de colocar o amiguinho, né? Acho que alguém está falando aí. Bom, e aí, pessoal, esses periódicos, eles são avaliados pela CAPES, né? Que a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e eles têm um sistema chamado Sistema Qualis, que tem uma estratificação da qualidade da produção intelectual no Brasil. Então, se você for publicar o seu artigo, por exemplo, tem muita gente aqui que vai fazer o TCC e tal, eu não quero fazer o TCC por monografia, eu quero publicar um artigo. Se você for publicar o seu artigo, você vai olhar uma revista, você vai querer saber o Qualis dessa revista, se é um Qualis alto, ou seja, se tem uma importância no Brasil, e isso vai ajudar no seu currículo, ou se tem um Qualis mais baixo, tá? Então, a qualificação vai de A a C, e aí tem umas subdivisões aí que eu não vou entrar no mérito agora. Mas todo mundo aí que vai escrever artigo para o TCC vai precisar saber um pouquinho disso. Bom, gente, lembrar que a pesquisa ela é discutida em eventos acadêmicos especializados, então congressos, simpósios, palestras. Esses eventos, né, eles vão ajudar no network das pessoas. Então, quem é que estiver interessado em fazer um mestrado, por exemplo, lá na frente, talvez vai ter muito interesse em participar de eventos da sua área, porque nesses eventos você consegue fazer um network, talvez conseguir fazer um doutorado lá na Austrália. Eu já tive experiência de amigos meus, por causa de um network feito num congresso, a pessoa conseguiu uma bolsa de pesquisa na Austrália. Exatamente esse exemplo que eu estou dando para vocês. Isso é interessantíssimo para as pessoas, esse network via grupos de pesquisa, via eventos acadêmicos. Então, gente, desse modo, a gente percebe que o Brasil tem tudo para ser uma potência mundial, porque a gente tem universidade, a gente tem universidade pública, tem Instituto Federal, tem faculdade, como a Faceli. Só que a questão toda é que o Brasil precisa levar a sério a pesquisa do mesmo jeito que leva a indústria, o banco, a agricultura. Precisa ser algo como prioridade, porque, na verdade, a pesquisa ela é um ativo nacional. Ela não é um passivo, não é algo que a gente tem que ficar investindo porque não vai dar retorno. Pelo contrário, a gente está falando de startups aí que estão despejando milhões aí, bilhões na economia brasileira. Então, pesquisa é algo muito bom em termos econômicos para o Brasil. Países como Japão, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Inglaterra e Alemanha são os exemplos de pesquisa mundial. Eles fornecem coisas para o mundo inteiro e eles ganham muito por conta da pesquisa. Eles nunca desconsideram a pesquisa universitária. Bom, gente, essa parte que eu falo para vocês é mais uma parte, assim, para explicar a questão da pesquisa, mas agora eu vou falar a questão da Constituição, porque a Constituição Federal de 88, ela fala da pesquisa, né? No seu artigo 207, ela diz o seguinte, ó, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, gestão pessoal, financeira e patrimonial e obedecerão à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, uma universidade, uma faculdade, ela precisa ter esse tripé, senão ela não funciona. Então, a gente está falando de algo que não é assim, a professora Ludmila quer que a pesquisa avance. Não, existe uma lei que respalda. Então, o eixo pesquisa sempre foi importante, lá da Constituição para cá. A LDB fala disso, não vou entrar na LDB, mas a LDB também ressalta a questão da pesquisa. A questão toda é que hoje a gente precisa unificar isso e dar o peso que precisa a pesquisa, né? Lembrar também, gente, que a gente fala muito da universidade, mas a pesquisa, ela também é feita em laboratórios privados, em empresas privadas, grandes empresas, grandes corporações têm seus grupos de pesquisa, porque é um investimento importante, né? Bom, eu queria falar um pouquinho com vocês, acho que de tudo, essa parte teórica, eu vou falar um pouquinho da minha experiência de pesquisa. Eu acho que é importante também falar um pouquinho... Saber alguma coisa na loja, não sabe? Eu acho que tem alguém com áudio aberto. Deixa eu desligar aqui.
Adriene. Vou botar o áudio dela. Eu sei se o Rodrigo está aqui para desligar, Antônio, o áudio da Adriene. Está o áudio ligado. Enfim. Eu desligo o áudio. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho da minha experiência de pesquisa, então. Eu sou professora da Faceli, né, de História, até nem me apresentei, nem fui falando assim, mas, enfim. E a minha experiência de pesquisa é na área de História, não trabalho com tecnologia, com biologia, essas coisas que parecem que a pesquisa está envolta, não. Minha pesquisa é uma pesquisa em documentação, e eu sempre tive interesse em pesquisa desde o início. Eu brinco que eu sou muito mais pesquisadora do que professora, porque eu tenho muito interesse realmente em pesquisa, e eu não me ofendo não se ofendam que eu fale isso, mas é verdade, muitos professores que dão aula para vocês acabam tendo mais interesse em pesquisa do que na docência, é normal, e é o meu caso, né, e na universidade eu comecei a pesquisar desde o terceiro período, e fui avançando até o doutorado, né, eu terminei aí com 29 anos, e a minha pesquisa, eu sempre gostei de pesquisar aquilo que pouca gente pesquisa e algo que pudesse, de certa forma, contribuir em termos macro, né? Em termos da história, claro. E aí eu fui para um laboratório de história antiga e eu trabalhei com a história do cristianismo e eu, por meio da minha pesquisa, eu descobri várias coisas acerca das origens do cristianismo, algo que, em termos religiosos, talvez até gere um baque em muitas pessoas. Eu não vou dizer aqui exatamente o que eu pesquisei, mas foi algo que contribuiu muito para a minha formação. Então, durante a minha pesquisa, eu aprendi línguas que não são línguas contemporâneas, né? Eu já sei inglês, eu estudei um pouquinho de francês, mas eu aprendi latim, aprendi um pouquinho de grego. Tive contato com uma documentação de 1.800 anos, né? Então, pude viajar para o exterior para fazer pesquisa em museu, em laboratórios, em catacumbas antigas, muita experiência nesse sentido, que era o que eu realmente queria, né, então, é algo interessante. Hoje, eu trabalho com isso, mas eu tenho um laboratório de pesquisa na Faceli, né, que é o Laboratório de Cultura, Representação, Imagem e Estudo, que compõe aí o pessoal do direito e o pessoal da pedagogia, né, alguns alunos, e a gente trabalha com temas variados. Bom, eu digo para vocês, em termos de experiência, se você gosta de pesquisa, se você tem interesse, primeira coisa, busque algo que realmente você gosta, algo que te gera curiosidade, algo que te tira, assim, você fica pensando sobre aquilo. Eu era isso, assim, tanto que eu brinco até, às vezes, converso com as pessoas, eu falo assim, na universidade eu matava a aula para fazer pesquisa, assim, até feio falar isso, mas era verdade, porque eu gostava mais de ficar analisando, pesquisando, lendo, né, fazendo análises, do que ficar assistindo aula, porque era algo que eu gostava demais, era quase brincadeiras à parte, quase um CSI na minha cabeça de 20 anos. Então, assim, pensa se você gosta, se você tem interesse, se você, dentro do seu curso, tem algo que te motiva, que te engaja, desde o início, eu sugiro que você busque o professor que dá aula dessa matéria e fale assim, professor, eu tenho muita vontade de pesquisar esse assunto, e vá a fundo. Os alunos que trabalham no meu laboratório junto comigo, eles vieram com esse ímpeto, né, de vontade de pesquisar, eu quero saber, e aí isso vai desenvolvendo a pesquisa. E eu acho muito legal porque, independente de você for para o mercado de trabalho regular, ou você vai ser um professor universitário, que acaba sendo um pouco o caminho natural do pesquisador brasileiro, você vai ter uma base muito boa, né, então vou botar que tem gente aqui do direito, que tem interesse em fazer pesquisa, talvez visando um mestrado. Faça pesquisa, objetive o mestrado, isso vai contribuir, mesmo que você faça um concurso para magistratura, ou seja um advogado, isso vai agregar demais na sua formação, e até como as pessoas veem você, não como uma pessoa formada na graduação X, mas uma pessoa formada, que tem um mestrado, ou que fez uma pesquisa, que tem um artigo publicado, isso faz toda a diferença, gente. Eu tenho alunos que vêm mandar mensagem para mim e falam, professor, eu quero publicar o meu TCC, eu não vou fazer mestrado, mas eu vou publicar o meu TCC numa revista, porque eu percebo que as pessoas vão me olhar de outra forma, o meu currículo vai ser melhor. Então, assim, a pesquisa tem essa questão do currículo também que é importante, tá bom? Bom, e para finalizar minha fala, eu queria falar um pouquinho sobre as possibilidades de pesquisa na Faceli, né? Primeiro, falar que Linhares é uma cidade maravilhosa,
rica, todo mundo sabe, está crescendo, e Linhares tem muita potencialidade para pesquisa, mas a gente vê que há pouco interesse. Eu não falo nem assim só o poder público e tal, eu vejo as pessoas mesmo, né? Às vezes a gente abre uma vaga num laboratório de pesquisa, não dá tanta gente, às vezes já aconteceu de eu pedir um aluno, falou assim, olha, seu TCC ficou legal, vamos publicar? Ah, não quero. Ah, eu acho que você poderia fazer um mestrado. Ah, não tenho interesse. Eu vejo que às vezes há um comodismo, eu não sei se alguns de vocês até podem compartilhar isso, mas assim, eu sinto isso de alguns alunos. E, gente, você pode, naquilo que você está querendo desenvolver, contribuir muito para a sociedade. E eu digo até para essa cidade que nós moramos, né, que é Linhares. Né, e aí a gente pensa em projetos que podem ajudar a iniciativa pública, a iniciativa privada. A gente está aqui com o professor Antônio, que vai falar logo mais sobre extensão, e, né, ele é vereador, e ele, mais do que eu, poderia até pensar nessa questão. Bom, então vamos lá, Faceli. A Faceli hoje ela tem 3 cursos, né, pedagogia, administração e direito. 3 cursos maravilhosos que podem contribuir com a pesquisa. Claro que o ideal para uma pesquisa mais aprofundada, para coisas maiores, era ter uma pós-graduação, né, mestrado e doutorado, ou outros cursos, né, que poderiam gerar mais braços para a faculdade. Mas o que a gente tem hoje são esses 3 cursos. Então, por exemplo, o curso de administração poderia abrir grupos de pesquisa que desenvolvessem negócios inovadores, né? Então, o estudante sair do grupo de pesquisa, meio ao molde da USP, né, com ideias, com propostas de negócios inovadores para a cidade, alguma coisa nesse sentido, seria uma coisa interessante. A gente já tem um curso de extensão, que eu não vou falar, de gestão escolar, para pedagogia, mas poderia ser um grupo de pesquisa, né, também. E aí, o que esse grupo de pesquisa pode formar? Profissionais extremamente habilitados para gerir escolas. Poderia ser de educação especial, já existe esse laboratório. Então, assim, são muitas oportunidades. No direito, várias são as possibilidades para desenvolver pesquisa. Teve um grupo de pesquisa há um tempo atrás, que a professora Suela e a professora Jaqueline desenvolveu sobre direitos humanos. Então, isso é algo que contribui demais, né? Você desenvolve a pesquisa, por exemplo, sobre direitos humanos, e esse assunto, você pode participar de eventos nacionais, de repensar políticas públicas. Então, assim, gente, estou dando ideias aqui, en passant, mas isso vai depender muito do professor, né? O professor começar, o aluno desenvolver, o laboratório mesmo que eu desenvolvo aí, ele, na verdade, ele não saiu só de mim, né? Os alunos vinham me falar, professor, eu queria tanto pesquisar isso, aí outro aluno também. E aí eu vi essa demanda, e aí, bom, falei assim, acho que vale a pena abrir um laboratório de pesquisa. Então, por mais que às vezes fale assim, nossa, eu queria tanto que os professores desenvolvessem pesquisa sobre isso, por que você não dá ideia para eles? Quem sabe algum professor, como foi o meu caso, fala assim, acho que vale a pena abrir um laboratório, um grupo de pesquisa sobre esse assunto. Bom, a questão toda se a Faceli se compromete com a pesquisa acadêmica, quando eu falo isso, gente, eu não estou falando fulano, ciclano, beltrano, eu estou falando do aluno, do professor e da gestão, como um todo. Então, o professor tem interesse, a gente tem todas as possibilidades, né, todas as oportunidades possíveis, a gente consegue criar parcerias, a gente consegue desenvolver projetos, e faz com que a Faceli, em termos agora institucionais, ela tenha muito mais relevância no cenário capixaba, não só no norte do estado, mas no cenário como um todo. Enfim, pessoal, essa era a minha fala, e eu acredito que ao final a gente, né, pode abrir para perguntas, né? E aí eu vou passar agora a palavra para o professor Antônio. O Antônio abriu o áudio aí. Me ouvem aí, pessoal? Alguém pode dar um retorno aí, por gentileza, se está tudo ok? Eu estou te ouvindo, Antônio. Maravilha, Lud, muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui o convite do professor Santos Neves, que junto com a ADEF tem a Associação dos Docentes Efetivos da instituição. O Antônio, eu acho que seu áudio está um pouco baixo, talvez se aproximar um pouco mais o microfone. Melhorou? Melhorou. Obrigado, Lud. Então, esse equipamento aqui tem que fazer um upgrade nele para que a gente possa desenvolver melhor. Pois bem, então vamos lá. Tal como o Lud falou, eu vou iniciar me apresentando.
Meu nome é Antônio César, como o Lud falou, sou vereador e melhor, estou na condição de vereador muito em função do apoio de todas as pessoas que entendem que essa sociedade e Linhares podem ser melhores. A partir daí, eu digo também que sou professor, minha graduação em Ciências Sociais na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, onde começam as minhas experiências na extensão e na pesquisa, lá no Rio Grande do Sul, uma universidade confessional dos padres jesuítas, que Lud pode muito bem falar do impacto das missões no Brasil. Depois, o meu mestrado é em Sociologia Política na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado é em Sociologia na Universidade Federal de Sergipe. Então, chego aqui em Linhares há mais de 10 anos, trabalhando no ensino médio e já há um bom tempo, junto com os demais colegas no ensino superior, onde a gente confere uma nova face, um novo rosto à Faceli, a partir do ingresso de professores que passam pelo concurso público, que empregam a instituição um caráter profissional, que até então era algo muito superficial. Então, esse é um pouco de quem eu sou. Eu vou falar sobre o papel das pesquisas e principalmente dos estudos de extensão. Lud falou e avançou um pouquinho no meu início de fala, então eu vou subtrair alguns momentos, quando ela menciona que no artigo 207 da Constituição, ela, a partir de 88, institui de forma quase que inseparável 3 aspectos que constituem o ensino superior. Então, o ensino superior não é só sala de aula. O ensino superior no Brasil vai ser a pesquisa, muito bem trabalhada até agora, e a extensão. Ou seja, se a pesquisa é desvendar os mecanismos que organizam a sociedade, no nosso caso, brasileira, capixaba, linharense, há uma dimensão também de extensão. Mas olha o sentido da palavra, estender. Mas estender o quê? Estender o conhecimento e as potencialidades do nível do ensino superior para a comunidade, para o entorno das instituições, onde o conhecimento deve ganhar prática. Então, os aspectos extensionistas do ensino superior e das universidades brasileiras, eles têm um sentido de emancipar política, culturalmente, o entorno dessas instituições. Então, quando uma faculdade é aberta, quando uma universidade ganha forma, é muito mais do que dar um diploma ou de fornecer ali um ensino formal, um novo grau de instrução para além do ensino básico. É garantir que aquela comunidade, que aquela cidade, ela emancipe-se também culturalmente e do ponto de vista político. Então, projetos de extensão, eles surgem lá nos anos 60, ainda muito motivado por alunos, muito ligado à Uni, muito ligado a cursos do serviço, ligados ao serviço social, ainda num caráter assistencialista, onde vão tentar potencializar e fazer um enfrentamento a um contexto autoritário e a um contexto de falta de direitos sociais, principalmente, a falta de acesso à educação, então, por falta de acesso ao saneamento básico, falta de acesso às informações mínimas que qualquer um de nós aqui precisa para termos efetivada a cidadania. Então, a extensão vai surgir, então, como
uma forma de emancipar sujeitos, ainda de modo muito pontual. Diferente do que falávamos aqui, que em 88 se institucionaliza a pesquisa, a pesquisa, a extensão e o ensino em todas as instituições, nos anos 60 e nos anos 70, isso era pontual. Ou seja, ganhava muito destaque na UFRJ, no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFPE, em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, onde eram os dois grandes polos extensionistas no Brasil. Porque não era uma política de Estado a extensão, não havia nenhum interesse específico do Estado em fomentar práticas que emancipassem politicamente, que expandissem as perspectivas de vida e de compreensão, e que o conhecimento produzido através da pesquisa, notem aí os mecanismos de entrelaçamento entre as três dimensões, então que os conhecimentos produzidos pela pesquisa ganhasse, de certo modo, uma praticidade, ganhasse uma materialidade e melhorasse a vida das pessoas. Então, foi desse modo muito pontual, muito cambaleante, surgido da vontade e do ímpeto de grupos de estudo e de investigação que depois vão oferecer serviços, e esses serviços, então, não vão estar no campo da pesquisa, não vão estar no campo do ensino, mas vão estar na extensão. Então, as instituições surgem com cunho educacional. Na medida que elas avançam, elas ganham uma perspectiva, então, de investigação da realidade, investigação dos fenômenos humanos, sociais, organizacionais. E aí, por fim, já em meados dos anos 80, assumem essa função de compromisso com as sociedades, compromisso com o entorno. Então, se o Estado e a educação nos anos 80, nos anos 70, e posso entrar em alguns debates até hoje, ela é uma função do Estado. O Estado diz, olha, não basta só ensinar e, de certa forma, pesquisar o mundo. É preciso intervir nele. E aí se tem a compreensão de que a prática extensionista não pode ser surgir da mera boa vontade dos envolvidos nesta ou naquela instituição. Não, ela tem que estar presente e tem que fazer parte do que a gente vai agora entender como o tripé do ensino superior, pesquisa, ensino e extensão, como um todo. Então, onde houver ensino superior, essas três dimensões precisam estar presentes. Então, algo que começa ainda muito embrionário, pontual, sem nenhuma sistematização, sem nenhum amparo legal, em 88 ganha institucionalidade, ganha formalidade e passa a ser obrigatório. Então, quando a nossa luta aqui na Faceli, quando a nossa luta pela educação pública de qualidade, a gente insiste nessas questões, a gente não está exigindo nada exorbitante. Nós não estamos demandando nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhuma ilusão, algo bastante simples, o cumprimento da lei. E que a instituição de ensino superior cumpra aí o que a lei diz, o seu papel social, de ensinar, de entender o mundo e de intervir nesse mundo. Então, quando fizemos essa caminhada aqui histórica e essa caminhada conceitual na compreensão do que é o ensino superior e a sua dimensão extensionista, vamos dizer, de modo mais genérico, de modo mais amplo, no Brasil, eu vou, num segundo momento aqui da minha fala, focar nas potencialidades que a gente tem aqui em Linhares e na Faceli.
Se vocês querem entender um pouco mais sobre isso que nós estamos tratando, uma obra que eu sugiro é Extensão Universitária, uma questão em aberto, do Adolfo Inácio Calderon e da Regina dos Santos. Uma outra obra também bastante importante é a História da Extensão Universitária, da Ana Luísa Souza, que vão recontar e problematizar isso que a gente está falando aqui. Ninguém vai entender sobre a extensão universitária em meia hora, mas o intuito de todo evento é instigar, é fomentar, é começar a botar o dedo na ferida para que das 30 pessoas que estão aqui, 4, 5, comecem a se perguntar qual é o papel do ensino superior no seu entorno. Então, qual é o papel da Facel em Linhares? Qual é o papel da Facel no norte do Espírito Santo? Qual é o papel da Facel no nosso estado? Então, entender que os conhecimentos, que os saberes produzidos aqui na instituição tenham também um impacto, de certa forma, prático na vida das pessoas. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma brevíssima leitura sobre, então, esta função social do ensino superior na dimensão da extensão. Diz assim Calderon, na obra que eu mencionei anteriormente. A extensão universitária solidifica-se ao aliar a especificidade dos conhecimentos técnicos com a formação cidadã, contribuindo para a emergência de novas gerações de amantes e defensores dos princípios, dos valores e dos ideais democráticos. Então, lembrem que eu falei, olha, quando começa a extensão, nos anos 60, qual era o contexto brasileiro nos anos 60? Um recrudescimento de ideais autoritários, de ideais centralizadores do poder, de entender as comunidades como, são coitados, vamos aqui estender a mão, não entendendo o entorno como sujeitos de cultura, de saberes, que precisam ser empoderados para que reconheçam as suas características e, a partir daí, sejam capazes de, por si só, fazerem os enfrentamentos em caminho da consolidação da cidadania e da democracia. Deixa eu avançar aqui um pouco mais. A participação nas comunidades, os sujeitos, a indissociabilidade das dimensões. Pois bem, o que a gente pode ainda avançar é que a extensão, e Lud falou bem aqui acerca das startups, mas eu gostaria de usar um outro termo, que são as incubadoras. Então, as startups nada mais são do que incubadoras de tecnologias, vamos assim dizer, duras, as hard technologies, as engenharias em geral, quanto as tecnologias sociais. E eu falo isso porque quando eu termino a graduação lá na Unicinos, lá na Universidade dos Jesuítas, e eu vou fazer o mestrado, quando eu encerro o mestrado, eu volto para a mesma instituição, trabalhar num instituto chamado Humanitas. E o Humanitas era uma incubadora de tecnologias sociais. Então, a gente produzia pesquisa, eu era o diretor de produção e revisão técnica dos materiais produzidos, então todas as revistas, todos os estudos produzidos eram revisados por mim. E esse instituto, ele tinha uma incubadora de tecnologias sociais. Essa incubadora era responsável por garantir a dimensão extensionista da universidade. Então, era uma infinidade de cursos. Então, ali a gente garantia que as pessoas que se organizavam
para catar materiais, ou melhor, coletar materiais recicláveis, pudessem se organizar do ponto de vista administrativo, pudessem se organizar do ponto de vista jurídico, tivessem formação para o fortalecimento da cidadania e soubessem lidar do ponto de vista prático e com os materiais que coletavam. Ou seja, se ensinava, se dava uma dimensão concreta para aqueles saberes, muitas vezes entendidos como abstratos. Então, a gente pesquisava, vamos pensar que se ensinava nos cursos de graduação, nas pós-graduações, nos doutorados da instituição, conceitos de gestão, conceitos de reestruturação dos materiais. A gente ensinava sobre, pegar aqui o curso de pedagogia, sobre autonomia dos sujeitos e autogestão. E aí você pegava esses conhecimentos produzidos e aplicava na prática, ensinando a essas pessoas como gerir um negócio dentro desses princípios. Você fortalecia o entorno, você garantia a emancipação desses sujeitos. Então, esse era o papel. A instituição cumpria, sim, a sua função social de ensino, pesquisa e extensão, do que tratávamos aqui. Havia um conjunto de mulheres ali que eram vítimas de violência doméstica. Então, havia uma incubadora que ensinava essas mulheres a garantir os seus direitos, a se organizarem politicamente e a buscarem fontes de renda que as emancipassem também dos agressores, que não dependessem dos recursos econômicos desses sujeitos. Então, notem aí o que eu falava anteriormente. A extensão tem um papel de emancipar as pessoas, de livrá-las de toda e qualquer tutela que as coloque ali num cabresto. Então, isso eu pude participar. Eu falo de cadeira, como se diz assim, ninguém me contou, eu acompanhei esses processos, vi o que funciona, vi o que não funciona. Aqui há outros projetos que a incubadora tocava que fracassaram e outros que deram muito certo. E é preciso incentivar. Você não vai iniciar, por exemplo, aqui, nenhuma pesquisa, isso eu, como professor de trabalho de conclusão, eu digo, olha, não se preocupe que ao final do seu estudo, sua hipótese seja confirmada. Importe-se que você passe a entender mais sobre a realidade. Se no final, aquelas compreensões que você tinha se mostraram frágeis ou não realizáveis no mundo concreto, você produziu conhecimento, você está dizendo para a ciência, olha, não adianta ir por aí eu já vi que não funciona. A gente reduz o número de possibilidades para nos aproximarmos da verdade, porque a pesquisa científica, se tiver algum aluna aqui da disciplina de metodologia científica, vai saber, olha, a ciência, ela não quer um conhecimento e uma verdade absoluta. Quem faz isso é a religião, é a filosofia. O que a ciência quer é uma aproximação da verdade. Como ela nunca vai encontrar, a ciência está sempre em movimento. Ou seja, na superação de conceitos, na superação de técnicas e na aproximação dessa verdade. Que quanto mais você se aproxima, mais você se distancia. É meio paradoxal, mas essa é a dinâmica da produção do conhecimento. Conhecimento esse que vai desenvolver práticas extensionistas, ou seja, colocar na ordem do dia do ensino superior, olha, como a gente consegue garantir que o entorno do BNH, que o Canivete, que o Nova Betânia, que o Jocafe 1, 2, que o Aviso, que o Araçal, o Shell, o Pó do Shell, que o Chapadão do 15, tenham novas vivências com o conhecimento que a gente produz.
E se a gente não produz nenhum conhecimento, nós estamos mantendo sobre a tutela, nós estamos mantendo sobre o controle e passando longe da autonomia, que é o objetivo do ensino superior. Então, quando a gente luta por uma instituição democrática e que cumpra os seus deveres legais, a gente está garantindo, ou pelo menos lutando por isso, por uma sociedade melhor, mais justa e mais cidadã. Deixa eu avançando aqui nas minhas anotações. Vamos lá, na página 60. Se vocês me permitem, eu vou novamente fazer uma pequena leitura sobre, então, esse potencial extensionista do ensino superior e desse público que se emancipa na medida que ganha contornos práticos àquele saber relativamente abstrato. Quem é esse público? E qual é esse potencial que o ensino superior tem de garantir a sua função no mundo? Avança dessa forma Souza. É preciso ver o conjunto de pessoas visadas por programas extensionistas não como seres abstratos ou como essencialmente racionais, mas como sendo essencialmente seres sociais, com suas identidades, imersos numa vida grupal, na qual compartilham uma cultura, derivando seus conhecimentos, valores e atitudes dessas relações, com base nas representações e linguagens constituídas, nesse processo que é ao mesmo tempo social e intersubjetivo. Em decorrência disso, é muito simplista a noção de que um aumento e uma melhoria no rol de conhecimentos informativos adquiridos individualmente será suficiente para melhorar ou modificar conceitos e práticas ligados ao modo de vida de pessoas. Essa concepção não dá conta da complexidade dinâmica sociopsicológica envolvida nas relações entre conhecimentos, valores, atitudes e ações. Por isso que não basta só ensinar por ensinar, colocar as pessoas dentro de uma sala de aula, mandar ler um monte de texto. Isso é importante. Isso não pode ser negligenciado. É indispensável, porque é um tripé, o ensino superior. Se você retira, ele cai, um dos pés, ele cai. Mas é importante ir além. Adentrar a essas relações humanas, adentrar a essas relações sociopolíticas e culturais e agir ali. Se práticas violentas, se sociabilidades violentas estão presentes no entorno, cabe a nós mostrar que existem outros caminhos, outras formas de resolver conflitos. Se existe uma maneira de produzir riqueza, de gerir a economia, e isso gera desigualdades, concentrações da riqueza produzida, é preciso mostrar que existem outras formas e garantir que esses sujeitos se apropriem desse saber e deem às suas práticas novos contornos. É isso que a extensão deve promover. E é isso que, infelizmente, apesar dos nossos esforços, a gente ainda não consegue desenvolver a pleno na nossa instituição. Por inúmeros fatores que eu acho que não cabe um momento a gente debater aqui, mas que é o nosso objetivo. Como é o objetivo do conhecimento? Buscar aquilo que pode parecer inalcançável. E cada evento, e cada vez, nesses mais de 5 anos que a gente está nessa luta, a gente força nesse caminho, a gente se aproxima dele e se distancia, porque as metas se alteram. O que há 5 anos atrás poderia parecer algo ilusório, uma fantasia nesse sentido, hoje a gente já superou. Por isso que os objetivos se alteram.
E agora a gente avança em direção ao fortalecimento da extensão, ao fortalecimento da pesquisa, para que novas práticas e novos saberes sejam produzidos e transformem esse entorno e o ensino superior cumpra sua função social, que é o que constitucionalmente aparece como função da extensão. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Ok. Nesse sentido, a gente tem que entender que é muito difícil a gente lidar com a diversidade de interpretações da realidade, de modos de gerir as instituições, mas não é porque é difícil, não é porque eu diria que é impossível encontrar-se consensos pacíficos, e quem advoga que não haverá conflito entre os sujeitos, no mínimo se equivoca ou mente, se tem noção disso, e mesmo assim ignora. Mas não é por conta disso que a gente não vai tentar estabelecer, assim, comunicações. Não é por conta disso que a gente vai dizer, não, é esta a forma correta de se elaborar a extensão, é esta a forma correta de se desenvolver a pesquisa. Mas é no conflito, é na tensão, é apresentando alternativas de como se constrói o ensino superior, porque não é algo engessado. Não é porque se adotou certas práticas ao longo da história que elas são as únicas e tampouco são as verdadeiras. Existe, e é no conflito e é na tensão, que aquela melhor forma de organizar, aquela que faz a emancipação ser garantida, aquela que garante a transmissão adequada do conhecimento e o desenvolvimento de novos saberes triunfa. Então, como na ciência, quando um paradigma não dá mais conta de explicar o entorno, ele é substituído. Assim também nas práticas administrativas, quando certos modos perdem a sua capacidade de gerir, eles são substituídos. E é isso que a prática extensionista nos leva a pensar. Como fazer que os saberes ultrapassem os muros, ultrapassem os portões e levem à comunidade um saber. E na mesma medida que leva esse saber, traz para o entorno, traz para o interior da instituição também um novo modo de agir. Reconhecer as fragilidades. Olha, na medida que eu entendo, olha, o que é importante para o BNH, o que é importante para o Palmital, para o São José, o que é importante para Linhares e para o Norte. Na medida que a instituição se dispõe a ir e a levar os seus saberes, quando ela retorna para dentro dos muros, ela sabe o que é relevante ser pesquisado e depois, de modo extensionista, ofertado. Então, é nessa relação de troca, de mão dupla, que a gente produz o ensino superior. Eu não pretendo aqui, não é do meu feitio, ser o dono da verdade, mas creio que estabelecer essas relações de troca de saberes e garantir, assim como Ludmila falou inicialmente, gestões democráticas, gestões abertas, participativas, que a gente consegue pensar o ensino superior e o seu tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, gostaria de agradecer aqui a vocês que se dispuseram. Sei que as pessoas estão fartas de ficarem paradas, e eu gostaria muito de estar no auditório, aqui conversando, debatendo, e depois terminando a palestra e sendo procurado, e conversando, e instigando, mas se não é possível, pelo que dá para se fazer, agradeço aqui o convite, sempre muito agradável
colaboração e participação de Lud, que temos aí uma amizade que vai para além dos muros da instituição. Então, fico aberto para questões, para questionamentos, para contrariedades, porque é assim, com o divergente, que a gente constrói uma sociedade melhor. Muito bem, Antônio. Bom, o Rodrigo, eu não sei se ele vai voltar, porque, né, ele estava com algumas questões que tinha que resolver. Eu assumi aí o papel de moderadora também, mas, assim, sua fala é muito pertinente, né, na medida em que, assim, eu dialogo muito com a questão de você, desse conhecimento, ele tem que estar a serviço da sociedade, né, e aí quando você fala da questão de dar uma melhor qualidade de vida para bairros que muitas vezes são abandonados, por exemplo, no caso aqui de Linhares, né, me lembra de um projeto, né, que inclusive você está aí como nosso parceiro, e que foi aprovado já pela FAPES, na primeira parte aí, e que a gente vai desenvolver uma pesquisa sobre a memória dos índios botocudos, que viveram aqui em Linhares, e que grande parte de pessoas que estão assistindo a gente são originários, têm essa origem, e não sabem, e questões vinculadas à demarcação de terras, e coisas variadas que são muito pertinentes para uma cidade como Linhares, que vive em função da agricultura. Enfim, mas só fazer esse comentário aí, que realmente, assim, é algo que me move muito. Eu trabalho com história antiga, mas, assim, quando eu vim para Linhares, as demandas eram outras, e a gente se reinventa, e a gente vai pesquisar outras coisas, e é assim que a universidade funciona, né? A gente tem que estar a serviço dessa sociedade. Bom, pessoal, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, né, que pode colocar aí no nosso chat para fazer para o professor Antônio, ou para mim. Se alguém tiver, aí a gente repassa aí. Fique à vontade aí, pessoal, não tenham receio. Não precisa ficar com vergonha da gente. De qualquer maneira, é importante, né, pessoal, vocês que estão assistindo, se você tiver alguma pergunta, pode perguntar para a gente em outro momento, né, a gente está dando aula aqui na Faceli também, né, mas fiquem à vontade. Alguém quiser, talvez, abrir o áudio, né, se sentir mais à vontade também, pode perguntar. Lembrar que esse evento, ele ainda vai ter uma última parte, que vai ser os professores da administração, Danilo e Diego, vão estar falando também, então participem. Tá? Lulude, se você me permite, gostaria então de fazer uma questão. Como que você enxerga num cenário de cada vez mais restrição de recursos, porque o Estado é quem, em grande parte, financia a pesquisa, e esse é o papel, fazer isso no Brasil e em Linhares. Como você enxerga o futuro da pesquisa no âmbito nacional e quais são os grandes desafios da pesquisa na nossa instituição? Olha, Antônio, assim, eu vejo que assim, tudo é uma questão de interesse, né? Você tem setores da sociedade que a gente sabe, em termos de investimento, que, assim, você tem gasto que é necessário. Só que a pesquisa, eu volto a falar, é um ativo, não é um gasto, não é algo que vai ficar e, beleza, vai ajudar a sociedade, mas não retorna. A pesquisa, ela consegue ter um retorno em impostos, assim. É uma coisa inacreditável. E, assim, o que eu penso é o seguinte, quando a gente tiver uma gestão, eu não falo só de Linhares, eu falo de Brasil até mais, né, porque a gente está vendo das universidades públicas no Brasil. Quando a gente tiver uma gestão que não tem interesse em conhecimento e não se aprofunda nisso, eu acredito que a gente só vai ter declínio nesse sentido. Mas, assim, a gente fica muito à mercê de eleições, né, e a gente está num país totalmente polarizado. Então, nada impede que daqui a algum tempo venha um outro governo de um extremo do espectro político e que pense totalmente diferente. Então, assim, eu acho que, infelizmente, assim, a gente vive meio que à mercê disso. Né? Eu estava falando com Santos Neves antes de você entrar. Em governos anteriores, a gente tinha uma certa estabilidade. A partir do momento que a gente percebe umas mudanças meio estranhas aí no cenário político, a gente vê que essa estabilidade ela não existe, né? E quando eu falo estabilidade, gente, eu falo, quando investimento em pesquisa, eu falo principalmente em bolsa de pesquisa, porque o estudante precisa de tempo para pesquisar.
Você não consegue trabalhar num laboratório de pesquisa contente se não for bolsista, não dá para você conciliar com outra coisa. E investimento em laboratórios e tal. Agora, por exemplo, o Estado do Espírito Santo está fazendo um bom investimento em pesquisa, né? Tanto o nosso projeto foi aprovado, é uma quantidade bem significativa, né, de recursos, mas, assim, é porque o governo decide fazer, então você vê que está muito vinculado. Talvez uma proposta de você desenvolver algo vinculativo em âmbito nacional que meio que obrigue isso, que tenha, né, como tem na educação, talvez ajude bastante. Agora, em termos de Faceli, assim, enquanto não tiver interesse político, eu acredito que é muito complicado, né, a pesquisa. Você, tanto quanto eu, sabe que a gente fica muito à mercê. Graças a Deus, a gente teve a FAPES, que vai nos financiar, vai gerar bolsa de iniciação para os nossos alunos. Mas porque a FAPES está interessada, tem um governo, né, que está abrindo portas para nós, em termos de pesquisa. Mas é muito mais do que isso também, né? E um ponto que você fala das bolsas, Ludi, eu me coloco aí. Eu só estou nessa condição porque existe o CNPq e existe a CAPES. Então, se eu não tivesse tido claro que é o meu mérito de ter estudado, de ter tido uma boa classificação, de passar, mas se não houvesse órgãos de fomento e uma política pública de expansão da pós-graduação no Brasil na metade dos anos 2000, eu não teria tido condições de ir para outro estado, estudar e ser financiado. E a gente não está falando de fortunas, a gente está falando apenas do necessário para viver, assim, não dá para... Não, gente, é menos do que o salário de professor, mas é algo que para o estudante, às vezes, é o suficiente, né? Eu tive a oportunidade, para vocês verem como que a pesquisa estava muito boa nessa época. Eu ganhei uma bolsa de pesquisa para a Inglaterra. Eu fazia metade do meu doutorado lá. E tinha tanta gente indo para a Inglaterra fazer doutorado, parte do doutorado, que eles não me aceitaram meu visto, porque eles estavam achando que estava uma leva muito grande de gente. Na ocasião, a presidenta Dilma foi à Inglaterra para ver o que estava acontecendo, porque os brasileiros estavam sendo barrados, porque eram bolsas do governo federal, na minha ocasião. Eu tive a oportunidade de ir para outro país, que me abriu as portas, né, que fui para a França, mas a Inglaterra negava a entrada de tanto brasileiro indo estudar. E essa mão de obra está aqui hoje, eu estou aqui, Antônio está aí. A gente está servindo o Brasil agora. E nessas bolsas a gente é obrigado, inclusive, a depois voltar e oferecer, né? Porque tem essa coisa de fuga de cérebros também, né? Então, assim, vejam que hoje somos nós, amanhã podem ser vocês, que estão aí ganhando o mundo inteiro, fazendo coisas fantásticas, não só na área que a gente está falando, em qualquer área aí. Então, assim, quantos de nós, né, somos egressos da universidade, fomos bolsistas, e a nossa luta hoje é para que vocês, estudantes, sejam bolsistas e possam ter dedicação à pesquisa para que o Brasil saia da posição que ele está hoje, né? Essa posição totalmente dependente de uma internacional, totalmente, com muita ignorância, negacionismo, né? E a gente poder avançar aí para estar no nível aí de países desenvolvidos, que tem uma qualidade de vida melhor, uma vida melhor, né, economicamente, politicamente, socialmente. Bom, é isso. É assim, pensando, conversando, debatendo com seriedade, para além do senso comum, que a gente muda, pessoal. Quem tem aula comigo sabe que eu insisto e bato nessa tecla, e cada vez mais eu entendo que as instituições educacionais, que os meios de comunicação têm um papel central na formação da sociedade. A gente não está simplesmente fazendo um debate educacional, um debate político, a gente está debatendo caminhos civilizacionais, assim, a gente está debatendo que vida, que sociedade a gente quer para nós. A gente não está falando do futuro daqui a 10 anos, a gente está falando do futuro 2022, 2023, a gente está falando do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, a gente não está... Pense se os pais, seus avós de vocês tivessem negligenciado qualquer debate, e agora, que mundo teríamos, né? Então, é importante, não é firula, vamos assim dizer, isso que a gente faz. E quando a gente...
E quando a gente fala disso, gente, a gente, por exemplo, todo mundo aqui, quem já vacinou, está feliz, as pessoas estão na expectativa de uma vacina. E o que é a vacina? Onde ela foi desenvolvida? Ela foi desenvolvida num laboratório de pesquisa, com gente regressa de universidade, no exterior, no Brasil. Então, assim, o nome da vacina é Oxford. O que é Oxford, gente? Universidade inglesa famosa, que tem mais de 1000 anos. Ou seja, nós somos, é o que o Antônio falou, nós somos dependentes disso, da pesquisa. A pesquisa é maravilhosa, ela desenvolve várias coisas, mas mais do que isso, ela nos garante sobrevivência nesse mundo, porque a gente tem uma população mundial gigantesca e a gente precisa entender como lidar com a economia, com a agricultura, com o meio ambiente, com a história. É muita coisa que está em jogo, né? Então, investir em pesquisa é base. Ah, não, mas por que investir em pesquisa em Linhares? Porque Linhares é o nosso mundo, nosso pequeno microcosmos. É aqui que a gente transita, a gente quer viver uma vida boa, uma vida digna, decente, né? Para dar possibilidade de uma vida melhor ainda para nossas gerações futuras. Então, pensar em pesquisa é pensar em, de certa forma, visualizar um futuro melhor e um presente digno, vamos colocar assim. Muitas vezes não é. Porque a educação não pode parecer e soar bastante clichê, mas a educação é um potencial, assim. E quando a gente fala em educação, falar com seriedade, não falar de forma romantizada, bobinha, não, tratar com seriedade, com debate, com questões, com dados, com informes, pensando no impacto da vida das pessoas. E isso a gente faz ouvindo, pesquisando, medindo, contando, investigando ali o que da ação deu certo, o que a ação não deu certo e como fazer dar certo, ou seja, notem a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, é o que nos faz ser o que somos. Se a gente aprende uma língua, se a gente tem a luz, se a gente tem a internet, se a gente tem uma vida, ou se a gente tem uma vida ruim também, é o impacto de decisões políticas. Então, é o que a gente tem que pensar, assim, né? Dizer, as coisas são como são e não se pode fazer nada é desistir da vida, e isso eu acho que a gente não pode fazer nunca. Exatamente. Bom, gente, alguém tem alguma questão? Porque se ninguém tiver, a gente encerra, né, Antônio? Que aí a gente finaliza. Alguém, alguma coisa? Falem agora ou cale-se para sempre? Eu não diria cale-se para sempre, Lud, eu diria cale-se pelo momento, mas uma hora ganhe coragem e fale. É verdade, é verdade. Bom, se não tem ninguém... Então era isso, gente. A gente gostaria de agradecer a audiência, né? 1h e 24 minutos que estamos aqui. Ficamos felizes aí pela participação de vocês, estudantes, egressos. Eu vi alguns nomes aí que eu reconheci, outros não, mas eu acredito que a maioria são estudantes da Facel. E é isso aí, gente. A gente pede para vocês continuem participando. A próxima semana, se eu não me engano, já tem uma outra parte aí com os professores da administração. Então, pessoal, um abraço e se cuidem. Qualquer notícia pelo Legislativo, encontrei nas minhas redes sociais aí e vamos pensar nessa cidade. Tchau, tchau. Tchau, gente.